Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, voltado à parte de cálculo técnico. Nesse vídeo será o último, né, da parte aqui de fresagem, e a gente vai falar ainda sobre tempo de corte, mas agora trazendo uma explicação mais ampla, né, sobre as características, né. Então aqui eu deixei o desenho, né, de uma peça, né, indicando, né, o formato de uma peça para que a gente possa analisar. Lembrando que no último vídeo a gente calculou o tempo da usinagem, né, e ele deu 9,4 segundos, né, levando em consideração apenas o comprimento de 300 milímetros. Né. E como eu tinha dito, né, isso é uma análise mais absoluta, mas numa análise geral, né, a gente tem que levar em consideração algumas características. Né. Então o que é que a gente vai observar aqui? Né? Aqui a gente tem um desenho da peça. Né, então, indicando o comprimento com 300 milímetros, né, uma largura aqui com 200 milímetros e a espessura com 50. Né. Eu deixei aqui 50 menos 10, que seria indicando exatamente que dos 50 milímetros, 10 serão retirados durante o processo de fresagem, né, ou seja, 10 milímetros será o material removido. Quer dizer que a peça vai ficar com 40 milímetros de espessura, mas de remoção de material seriam ali os 10 milímetros. Né? E aí o que acontece? Quais são as características que a gente tem que analisar para esse cálculo do tempo? Primeiro ponto, leva em consideração, né, exemplo, como uma peça como essa, que tem uma área maior do que a área de corte da fresa, né? A gente está levando em consideração a fresa com diâmetro de 80 milímetros. Né? Então, essa fresa em contato com a peça, né, vou dar um zoom aqui para a gente observar, essa ferramenta em contato com a peça, quando ela for fresar, ela não pode ter o contato com o seu diâmetro total na peça. Né? Então ela tem que ter uma margem de folga, que é exatamente para poder refrigerar e não utilizar de forma demasiada os insertos da hora da operação e danificar o mesmo. Né? Então nesse caso, normalmente é indicado entre 70% a 80% do diâmetro, né, da fresa. Nesse caso aqui, estou colocando a indicação de 75% do corte lateral, ou seja, 75% de 80 milímetros, né? Você pegar 80 e multiplicar por 0,75, você vai chegar a exatamente 60 milímetros. Né? Então, 60 milímetros seria o corte da ferramenta durante o processo. Né? Então seria o corte ali de operação. Né? Muitos estudantes perguntam, mas dá para medir, né, 60 milímetros? Essa questão é um valor aproximado, né, mas deve-se levar em consideração que quando você vai tangenciar a ferramenta na peça, você vai ter um ponto zero. Né? Então, com base nesse ponto zero, dá para deslocar tanto com base no anel graduado, um display digital, né, o valor ali muito próximo do real que você necessita. Né? Então não é uma questão ali apenas de achismo, dá para você colocar esse valor de fato ali bem próximo durante a operação. Né? Então essa análise do corte lateral, ela faz com que a gente tenha o seguinte, né? Você vai ter esse contato ali, então imagina que você vai ter 60 milímetros de contato da ferramenta durante a execução do corte. Então 60 milímetros serão retirados, né, levando em consideração que o corte vai ocorrer nesse sentido. E como você tem 200, né, ali de largura, 200 menos 60 vai dar 140. Né, então ficaria 140 milímetros ali sobrando. E aí você tiraria a quantidade de vezes necessária para finalizar esses 140 milímetros. Né. Então no caso... se você fosse fazer a relação de cortes, né, daria mais dois cortes de 60, daria 120, ficaria sobrando 20 milímetros ali para serem removidos. Né? Então a gente teria 4 cortes laterais, né, desse movimento de 300 milímetros. Então só nisso a gente teria aquele 9,2 segundos, não foi? 9,4 segundos vezes 4, né? Vezes 4, que seria a quantidade de corte que a ferramenta teria. Isso levando em consideração a profundidade limite, que essa profundidade é indicada pelo fabricante, aqui a gente está considerando 2,5 milímetros. Então, se a peça tem 50 e vai ser removido 10, então quer dizer que desses 10 milímetros que vão ser removidos, que não serão removidos todos de uma vez, a gente teria 10 dividido por 2,5, que dariam 4 cortes. Né? Então quer dizer que a gente teria 9,4 segundos multiplicado por 4, que seria do primeiro corte, né, para limpar toda a superfície, e a gente teria ainda mais 3 cortes. Né? Ou seja, a gente teria 9,4
multiplicado por 4, que daria 37,6 segundos, né? E esse resultado a gente multiplica ele, né, exatamente por 4 para ter o total ali do tempo executado. Porque para cada, entre aspas, limpeza da superfície, a gente teria ali aproximadamente 37,6 segundos. Né? Então, multiplicado por 4, daria ali 150,4 segundos. Né? Então, seria o tempo de corte total da peça. Só que aí tem um detalhe importante. Nessa questão do corte, a ferramenta ela vai ter sempre a aproximação, né? Ou seja, que daria uma distância entre a ferramenta e a peça, tanto na entrada do movimento, como na saída do corte, né? O famoso lead in e lead out. Né? Então, a gente teria esses dois espaços. Né? Esses dois espaços, né, durante o movimento do corte, tanto para uma fresagem convencional como CNC, normalmente dá ali em torno de 10 a 20 milímetros, então é interessante levar em consideração esse espaço, né, para que ele venha a ser somado ali durante o tempo de corte, porque cada movimento desses, né, vamos supor que você colocou 20 milímetros de entrada, 20 milímetros de saída, já são 40 milímetros, e isso no final acrescenta um tempo maior ali para o processo. E aí você não teria apenas 300 milímetros de comprimento, e sim 320 a 340 milímetros de comprimento. E isso é importante que seja analisado ali durante o tempo da fresagem. Outro detalhe é que essa análise aqui, ela leva em consideração apenas o tempo efetivo de corte. O tempo efetivo de corte é o tempo o qual está ocorrendo a usinagem. Né? O qual está ocorrendo a usinagem. Existem os movimentos não efetivos de corte, que são os movimentos ligados à parte de setar, parametrização, troca de ferramenta, enfim. Então, para chegar ao tempo total do processo, deve-se levar em consideração essas duas características durante o ciclo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, vídeos novos todos os dias. Valeu!